Muito bom dia a todos os irmãos de Bauru. Deus abençoe a cada um e a graça e a paz seja com todos. Quero agradecer muito pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E foi bom estar a última vez aí presencialmente com vocês no ano passado. Mas infelizmente 2020 nos preparou uma surpresa. Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado. Uma delas é estar nos protegendo também. De qualquer maneira, alguns que tenham sido afetados não deixam de estar dentro do plano maior de Deus, mesmo que nós não o entendamos completamente. De qualquer maneira, nos aproximemos do Senhor. E hoje eu quero falar para você e com você sobre exatamente isso, como se apresentar a Deus. Essa é uma forma muito importante, principalmente quando nós estamos tendo cultos até online. Isso também conta, como nos apresentar a Deus, inclusive online. E alguém disse já que nós deveríamos ter o mesmo comportamento quando nós estamos juntos num culto presencial. E de fato, eu acredito que isso é uma grande verdade. Nós devemos não só apresentar fisicamente a Deus e de uma forma, assim, como eu digo, posso dizer talvez mais bem vestidos, mais formais, mas espiritualmente nós devemos também levar para Deus o melhor. Apesar de nós não estarmos falando agora, nesse momento, da coleta, por exemplo, a coleta também. É dessa maneira que nós devemos apresentar para Deus o melhor que nós temos. Lá em Malaquias, último livro do Velho Testamento, aquele profeta falou para aqueles judeus da época o comportamento que eles tinham. Eles estavam achando o culto a Deus cansativo, estavam levando o resto até para Deus. Veja só o que ele diz, isso em Malaquias capítulo 1, versículo 7 ao 9, ele diz: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E Deus mesmo explica em que estão desprezando o nome dele, e hoje nós podemos cair no mesmo erro. Veja só: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Cheirava mal, inclusive as ofertas que eles faziam. Eles davam pão, carne estragado para os sacrifícios que eram feitos no templo. E ainda estavam perguntando em que estava desprezando e profanando o nome do Senhor. Então, nossas ofertas, inclusive nosso próprio corpo para Deus, deve ser aroma suave para Deus. É isso que deve ser. E não cheirar mal. E no versículo 8, ele diz: quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao seu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. E ele termina dizendo: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Isso em Malaquias capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 9. Imagina então agora que você tem um encontro, uma audiência com um vereador que seja. Não, com o prefeito. Não, com o governador. Presidente. Você iria de qualquer jeito? Mesmo que você tivesse uma audiência com um vereador, um cargo menor, um funcionário quem você precisa dele um favor, dele um serviço, você iria de qualquer jeito? Você trataria ele de qualquer jeito? Você não daria o seu melhor? Você não vestiria talvez uma boa roupa, uma roupa apresentável? É claro que isso não significa que nós nos devemos vestir bem para o culto. Mas também, por que não? Nós devemos dar para Deus o melhor. Mesmo que online, devemos dar para Deus o melhor, nos apresentar a Deus de forma que Ele nos aceite. Então, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar,
que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nos apresentar aprovados diante de Deus. Olha, nós estamos sendo provados. Esse tempo que nós estamos num culto separados, cada um em sua casa, é uma provação. Está provando a nossa fé, está provando o nosso amor, está provando até as nossas ofertas, se nós estamos dando o melhor para Deus em todas essas coisas. Deus está nos provando. Por que Deus está nos provando? Porque Ele quer nos aprovar. Um professor, ele ensina e dá alguns testes e trabalhos para os seus alunos. No final de um período, ele dá uma prova. Isso não significa que o professor é ruim. Isso não significa que aquela matéria que está estudando, mesmo que seja a mais difícil, seja maléfica, seja com más intenções. Significa que ele está preparando o aluno para avançar, para progredir. Deus está fazendo isso conosco. E Ele quer que nós nos apresentemos diante dele aprovados. Mas para ser aprovado, você primeiro precisa ser provado. E é o que está acontecendo na sua vida. Provavelmente de muitas outras maneiras, inclusive você está sendo provado. A questão é, você vai suportar as aflições com paciência e perseverança? Precisamos, para sermos aprovados. Devemos chegar na presença de Deus com confiança. Confiança de que alguém que Deus aceita como oferta realmente nos representa. Esse é Jesus. Jesus é a oferta feita em nosso lugar. É assim que nós estamos chegando hoje na presença de Deus. Nos apresentando atrás de Jesus. Ele é a oferta, foi feita lá na cruz, uma vez por todas, por todos nós. Precisamos então ser perseverantes na provação. Toda provação é boa e vem de Deus. Então seja perseverante na provação. E a ideia de Deus é que nós sejamos lapidados e saiamos dessa santos, limpos. Já começamos bem. Hoje é domingo, o dia do Senhor, que deu seu sangue por nós, deu seu corpo por nós para nos purificar. Então, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, que você se apresente para Deus, aprovado, obreiro aprovado. E mais, ele continua a dizer, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, não ter do que se envergonhar. Sabe, quando nós vivíamos no mundo, praticávamos as coisas do mundo, ainda não saímos do mundo. De vez em quando, algumas coisas do mundo ainda nos rodeiam. E ainda nós nos contaminamos até de vez em quando com essas coisas. Mas é um processo de purificação que estamos passando e um dia vamos deixar completamente essas coisas. Espero que antes da nossa morte, para nos apresentar diante de Deus finalmente limpos, santos, inculpáveis, como a igreja dele. Então, para isso, não tenha vergonha de ser cristão. Cristão, lá no primeiro século, não era um bom nome, não. Na verdade, era um xingamento. Se você queria xingar, acusar alguém, fazer mal para alguém, chama aquela pessoa de cristão. Sei lá, picha no muro dela que ela é um cristão. Toda a sociedade ia olhar ela com maus olhos. Com o tempo, isso ganhou uma outra conotação menos má, mas ainda assim não tão boa até hoje em dia. Mas não se envergonhe de ser cristão, de ser chamado de cristão. Você está levando o nome de Cristo. Imagine alguém empresta o seu nome indevidamente e compra um carro, por exemplo, faz muitas multas com aquele carro e ainda não paga o carro. Já pensou? Ele emprestou o seu nome. Dizem que nós temos que ter um nome limpo, porque não há nada mais importante que o nome. Então, nome cristão leva o nome de Cristo. Cristão seriam aqueles que seguem a Cristo. Claro que nós entendemos que somos discípulos, não somente cristãos. O Brasil, por exemplo, é um país cristão. Isso não significa uma coisa muito boa, muitas vezes. Muitas vezes até dizem que a voz do povo é a voz de Deus e fazem o que fazem, por exemplo, chamando-se cristãos. Ser cristão, então, nem sempre é uma coisa boa, até na prática, como nós vemos muitas vezes. Mas não se envergonhe de ser chamado de cristão. Ainda mais, em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz,
Não se envergonhem do Evangelho. Nós devemos compartilhar o Evangelho, devemos falar do Evangelho, mas, acima de tudo, nós devemos viver o Evangelho. Devemos viver a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Morrer para este mundo, ser sepultados com Ele e viver em novidade de vida. É isso que nós devemos, esse é o nosso dever. Então não se envergonhe do Evangelho. Mas ainda, como nós estamos vendo aqui, devemos lutar pela causa do Evangelho. É isso que nós devemos fazer, lutar pela causa do Evangelho. E uma forma de não ter do que se envergonhar é pelo conhecimento da palavra de Deus, que maneja bem, corretamente, a palavra da verdade, assim como Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse é o texto base aqui da nossa mensagem de hoje. Que maneja bem a palavra da verdade. Siga o exemplo de Jesus. Jesus, por exemplo, se tornou quem nós o conhecemos e quem ele é, Salvador deste mundo, manejando bem a palavra da verdade. Em Lucas, por exemplo, capítulo 4, versículo 16, era um sábado. No sábado, você não podia procurar Jesus nos afazeres da vida. Você não ia encontrar. Talvez você não ia encontrar Jesus nem sequer na sua própria casa. Muitas vezes imagino que sim também. Mas era um dia da sinagoga, um dia do Senhor. Isso era o sábado. Hoje nós temos o domingo como o dia do Senhor. Então nós devemos estar na presença de Deus no dia do Senhor. E lá estava Jesus na sinagoga num sábado e levantou-se para ler a Escritura. Veja só que Jesus, conforme o seu costume, Lucas capítulo 4, versículo 16 diz isso, conforme o seu costume, levantou-se para ler as Escrituras. Mas nós hoje temos um livro muito fácil de manejar. Mas naquela época era um rolo. Ele estava lendo o livro Isaías, um dos maiores rolos do Velho Testamento. É um pergaminho enrolado assim, você tinha que saber exatamente a parte que você ia ler. E tinha que saber manejar. Tinha que saber encontrar exatamente. Hoje nós temos as referências, até aquela digital em algumas bíblias, que a gente coloca o dedo e lá está aquele livro. Naquela época não era assim. Tinha que saber manejar bem a palavra da verdade. E é por isso, por exemplo, que nós frequentamos os encontros bíblicos. É por isso que nós temos a escola dominical. É por isso que nós temos os nossos cultos, nossos encontros constantes durante a semana, durante o sábado que seja, durante o domingo, o dia do Senhor. Todos esses momentos é para nos preparar para este momento de provação, para que nós possamos ser aprovados por Deus, para que nós não tenhamos do que nos envergonhar, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Jesus sabia manejar bem a palavra da verdade. Como Paulo também fala para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, dedique-se à leitura e à meditação da palavra de Deus. Não basta simplesmente ler. Ler, a maioria das pessoas no Brasil sabem ler, mas poucas sabem ler e entender. Então, para isso é necessário meditação. Medite na palavra do Senhor. Qual é a aplicação para a sua vida? É a mensagem de hoje, por exemplo, que nós estamos aqui baseado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, onde ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A pergunta é: em que essa passagem se aplica a você? Não pense naquela pessoa que não esteve presente, mesmo que seja uma transmissão online. Não pense naquela pessoa, pense em você. A mensagem é para você, a mensagem é para mim mesmo. Começa comigo, não começa com outras pessoas, começa conosco mesmo, a aplicação da palavra de Deus. E devemos, como Tiago capítulo 1 fala, praticar o que nós ouvimos. Não basta ouvir, nós temos 2 ouvidos para ouvir bem, mas precisamos colocar a palavra na prática, precisamos dar vida à palavra de Deus. Isso acontece pela prática da palavra de Deus. Finalmente, devemos também pregar a palavra. Devemos falar para outras pessoas. E hoje é um bom momento, por exemplo, compartilhando o que você está ouvindo. Compartilhar hoje é uma forma de evangelizar, inclusive. Bem, conclusão. Devemos nos apresentar por meio de Jesus a Deus, é o que nós estamos fazendo, com confiança na redenção que vem dele. Não venha você se apresentar diante de Deus, porque o que você tem para oferecer? Seus pecados para ser perdoados. Então, primeiro nós precisamos passar por Jesus. Quem quer entrar na presença de Deus precisa passar por Jesus.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não passar primeiro por Jesus. Então nós nos igualamos, todos nós nos igualamos na presença de Jesus. Somos iguais. Não temos nada de bom a oferecer. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Outra coisa que nós vimos aqui nessa mensagem, sempre sendo perseverantes na provação e tomando cuidado também com a tentação. Provação é uma coisa boa. Tentação já não é uma coisa boa. Provação vem de Deus. Tentação vem dos nossos maus desejos. Procure sempre a santidade para todo e qualquer momento ver ao Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tenha do que se envergonhar. O Evangelho é bom, a palavra é boa, é isso que vai nos salvar no último dia. Não vão ser nossos relacionamentos, não vão ser. Não vão ser nossos amigos, não vão ser nossos parentes. Não nos envergonhemos de ser chamados de cristãos, crentes que seja. Não nos envergonhemos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, não tenhamos do que nos envergonhar na presença de Deus, nem na presença dos homens. Quem se envergonhar de Deus na presença dos homens, um dia será envergonhado diante de todos, na presença de Deus. Vamos pensar sobre isso. O Evangelho, ele é motivo de orgulho, porque um dia nós o recebemos e mais o obedecemos, porque milhares de pessoas ouvem o Evangelho todos os dias. Poucas obedecem o Evangelho. Então o Evangelho é para poucos. Nós somos dos poucos. Então é motivo de orgulho. Sigamos os passos de Jesus e nos apeguemos à palavra e nos dediquemos à leitura e à prática. Jesus se tornou o Salvador do mundo pelas coisas que ele sofreu, pela provação que ele passou e foi aprovado por Deus. Nosso maior exemplo em tudo isso é ser aprovados como Jesus foi. Então, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Deus seja louvado, quero agradecer mais uma vez esse convite e que Deus possa ser glorificado nesses momentos que nós temos juntos. Amém.